Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Rafael Domenicali e esse é o terceiro episódio desse tema maravilhoso que é Portadores da Salvação. Nós estamos aí no ano da salvação 2022, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no ano de 2022 a Casa de Deus investiu em salvação de almas, um ano maravilhoso, um tema maravilhoso que diz respeito a mim e a você e àqueles que estão à nossa volta. E no episódio anterior, nós ouvimos que a salvação é um estado que tem que ser alimentado. E esse estado de salvação precisa estar em dia, tem que estar bem alimentado para que nós não percamos a salvação. É possível perder a salvação? É possível sim, como nós vimos no episódio anterior. E ficou uma outra pergunta: como alcançar a salvação? E essa pergunta nós vamos responder no episódio de hoje. Então fica ligado até o final, prepara aí teu papel, tua caneta, sua Bíblia e vamos juntos. Eu vou ler bastante desse livro aqui, O Universo da Salvação, esse livro poderoso do pastor Jorge Navac. Fiz questão de ler bastante esse livro porque é um livro prático e o pastor Jorge aqui condensa anos de experiência como pastor, como evangelista e também anos de leitura, né? Como um bom estudioso que ele sempre foi. Então vamos lá. Capítulo 5 desse livro. Semana passada eu li o capítulo 4 todinho na íntegra. Quem estava comigo aí viu que foi uma delícia. O capítulo 5 é a luz que nos conduz à presença de Deus. Como alcançar a salvação? Nós vamos responder hoje. Então, partindo aqui para o capítulo 5 desse livro. É a luz que nos conduz à presença de Deus. E o pastor Jorge, no capítulo 5, diz o seguinte: quando o homem já entra em posse dessa luz, certamente a sua vida toma nova direção. O cidadão sofre uma mudança nos seus modos de agir, de falar e de pensar. O seu comportamento agora é outro, ele é revestido da luz do céu. E o pastor Jorge cita João 8:12 e 1 Tessalonicenses 5:5, vai aparecer aí na tua tela. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E 1 Tessalonicenses 5:5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O que o pastor Jorge está querendo dizer é o seguinte, citando esses dois versículos: nós fomos criados para andar na luz, nós somos filhos da luz, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. A grande questão é que em determinado tempo, determinado ponto da existência da humanidade, nós caímos para a escuridão. Então vocês imaginem Adão no jardim do Éden, junto com Eva, sua esposa, e eles fizeram justamente o que Deus pediu para eles não fazerem, comeram do fruto proibido. E nesse momento, Adão deixou de existir no universo da salvação. A prova disso é que o próprio Deus, como costumeiramente ele fazia na viração do dia, ele, andando pelo jardim do Éden, perguntou: Adão, onde estás? Obviamente que Deus sabia onde estava Adão, Deus é onisciente. Mas ele estava perguntando: Adão espiritual, você que estava pleno, vivendo, desfrutando das bênçãos do universo da salvação, onde você está? Ele deixou de existir, porque ele desobedeceu a Deus. Ele olhou para os desejos da carne ao invés de olhar para os desejos do Espírito. Ele parou de existir no universo da salvação. E com isso, o homem espiritual de Adão morreu. Essa é a grande pergunta que Deus faz: Adão, onde estás? E você que está me assistindo, João, onde estás? Maria, onde estás? José, onde estás? Fulano, onde estás? Deus está fazendo essa pergunta para você. Será que você existe nesse universo da salvação? A luz que veio ao mundo é Jesus Cristo. E quando nós caminhamos em direção a essa luz, o nosso nome é escrito no livro da vida. E esse homem espiritual que deixou de existir no jardim do Éden, passa a existir novamente. Então a pergunta de Deus é respondida: onde estás? Eu estou vendo onde você está, porque agora você existe no universo da salvação.
Essa luz nos conduz à presença de Deus. Que luz é essa? É o próprio Cristo. E o que acontece com essa pessoa que ora não existia e agora passou a existir? Ora estava morta e agora nasceu de novo no mundo espiritual. O que passa a acontecer com essa pessoa? É a pergunta que o pastor Jorge faz ainda no capítulo 5. O que foi que aconteceu? Agora você cumprimenta a gente, conversa, sorri, faz festa. Você é outra pessoa. De fato, é outra pessoa. Por outro lado, o homem se sente satisfeito e pleno do gozo celestial. Ele vê cumpridos os desejos da sua própria alma. Ele torna-se um cidadão manso e humilde de coração, à semelhança do seu mestre. Mateus 11:29 diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Essa luz, que é o próprio Cristo, nos conduz para esse estado de paz, esse estado de salvação. A luz nos conduz, a luz nos apresenta esse estado de salvação. Mas apenas ter luz não garante que você está salvo. Ela aponta o caminho. É por isso que quando você vem num culto evangelístico, você está indo para um momento crucial da sua vida, porque ali você vai ouvir falar de Jesus, o Salvador. E a Bíblia fala o seguinte, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma ofensa contra o Espírito Santo. Ofender o Espírito Santo faz você ter o seu nome apagado do livro da vida, faz você perder sim a sua salvação. Ô evangelista, será que eu nunca pequei contra o Espírito Santo? Será que eu nunca ofendi o Espírito Santo? Muita calma, vamos com calma. Qual é a maior ofensa para o Espírito Santo? É chamá-lo de mentiroso, você sabia? Porque mentiroso é o diabo. Quando você chama o Espírito Santo de mentiroso, você está comparando ele com o diabo, o nosso inimigo, o ser mais asqueroso que existe no universo. O diabo, o acusador, o inimigo. Quando você chama o Espírito Santo de mentiroso, você está comparando ele com o diabo, e isso é inadmissível. Mas, evangelista, quando eu estou chamando o Espírito Santo de mentiroso? Toda vez que você não crê na palavra que está sendo pregada. Quando você vai num culto evangelístico e o pregador fala, entregue a sua vida para Jesus, olhe para esta luz e ela vai te conduzir para o universo da salvação, e você diz lá no seu interior, mas não é bem assim, não é bem assim que funciona, deixa para uma próxima. E o evangelista, o pregador insiste, aceite hoje é o seu dia, Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida hoje. Se você nega essa palavra, você está selando o seu destino, porque se você sai de um culto como esse, sem tomar uma posição, e você morre, você não tem certeza se você está salvo ou não, certo? Porque você não tomou uma posição. Então, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você está dizendo, não, Espírito Santo, não é bem assim. Eu não preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você está chamando o Espírito Santo de mentiroso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não tem perdão. Porque quando o Espírito Santo prega a respeito de Cristo, ele está pregando a respeito da salvação. Se você não ouve o que o Espírito Santo está dizendo, você está chamando ele de mentiroso. Chamando ele de mentiroso, você está perdendo a oportunidade de ser salvo. Pode ser que não haja outro culto evangelístico para você ir. Porque você não está em posse nem no seu segundo seguinte. E essa é uma verdade tão grande. O pastor Jorge conta nesse livro que ele estava descendo para o litoral paulista e eles pararam numa churrascaria para almoçar. Ele e o grande amigo dele, o Antônio Silvestrini, que já está no céu, já está na glória. E nesse restaurante eles viram 3 policiais conversando. E o pastor Jorge perguntou para o irmão Antônio Silvestrini, que tinha essa capacidade, esse dom divino de ver o homem espiritual, a situação espiritual das pessoas. E o pastor Jorge perguntou, como vão, melhor, aqueles 3 policiais? E o irmão Antônio disse o seguinte, olha, 2 não existem para Deus.
2 não tem luz nenhuma, mas 1 tem luz. Então vamos lá falar com ele. Chegando perto desse policial que tinha luz, qual foi a surpresa do pastor Jorge? Ele realmente tinha luz, ele tinha ouvido falar de Jesus na infância, mas quando ele se casou, ele desviou, ele saiu da igreja, ele não quis mais saber de igreja. E o pastor Jorge advertiu ele severamente: olha, existe uma luz sobre você, mas essa luz vem se apagando, corra para uma igreja, porque a luz que está sobre você não garante o seu estado de salvação. Conhecer a Cristo somente, dizer que conhece, dizer que acredita em Jesus, é fácil. Se eu parar um cidadão na rua, até para ele se excusar de alguma acusação ou de algum aperto, de algum constrangimento, ele vai falar: não, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Tudo bem, até o demônio crê e treme diante disso, não é? Mas qual é a obra, qual é a evidência do estado de salvação da pessoa? É isso que revela se a pessoa está salva mesmo ou não. A luz aponta para Cristo. Conhecer a Cristo é bom, pode ser que você tenha luz, mas se você não andar na direção dessa luz e não tomar uma atitude, não criar um caminho, não ir na direção de Cristo, essa luz não vai te garantir nada. Provérbios 4,18 diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então não é um fecho de luz, não é uma ponta de luz, mas é um caminho, é uma vereda. E à medida que o crente vai caminhando nessa vereda de salvação, a luz dele vai aumentando. Então, tenha luz. Um pouquinho de luz está sendo jogada sobre você hoje. Você precisa ter luz para aceitar a Cristo. Capítulo 6 é a garantia do destino eterno. A maravilha, a bênção, a delícia desse universo da salvação é que ele nos dá a garantia de um destino eterno. Então quer dizer que se eu for salvo, serei salvo para sempre? Não. Se você estiver na jornada e não desistir, continuar andando nela, o destino que você terá é um destino eterno maravilhoso. O apóstolo Paulo diz, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, diz o seguinte, 32: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E o pastor Jorge afirma o seguinte: a grande maravilha da alma humana é a garantia do destino eterno. Um destino eterno na presença de Deus. É para ela que aponta o universo da salvação. Os céus estão ansiosos pela nossa presença. Não é necessário sair à procura deste fato. Ele está dentro de cada um de nós. Eternidade, o nosso destino. Mas que destino nós teremos na nossa eternidade? É o universo da salvação que vai dizer. No primeiro episódio eu disse o seguinte, que nós existimos em 2 universos, o universo físico e o universo espiritual. Jesus veio trazer um terceiro, o universo da salvação. O universo da salvação faz com que o meu universo espiritual seja o universo do céu, da glória. A falta do universo da salvação faz com que o meu universo espiritual seja o inferno, o lago de fogo. E nesse capítulo 6 desse livro, o pastor Jorge conta a história de um treinador de esportes da cidade de Campinas, que faltou ao treino e ele nunca faltava. Eles chegaram na casa dele, a casa estava trancada, tiveram que arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, qual foi a surpresa? Ele estava morto. Estando morto, ele tomou posse do universo espiritual. Mas para qual destino ele foi nesse universo? Existem 2 destinos: o gozo celestial, a amizade com Deus, ou o lago de fogo que arde com enxofre. E o assunto é tão sério que o pastor Jorge escreve o seguinte, que esse rapaz estava em posse da eternidade, mas será que ele estava em posse da salvação? Não é um veraneio, um passeio à beira-mar.
Essa conclusão de que tudo acabou não é verdadeira. Se acabou por aqui nessa terra, começou para sempre por ali. Por outro lado, partir para a eternidade é chegar em algum lugar. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz o seguinte: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Somente há 2 lugares, hóspedes do céu ou lago de fogo. O fato é que viveremos para sempre. Mas onde? Onde será o nosso destino? O universo da salvação é a garantia do destino eterno, nas mansões celestiais, hóspedes do céu. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, que não existem ainda no universo da salvação, Marcos 9,44 diz o seguinte: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esse é o inferno, o lugar onde o verme que devora a sua carne não morre, e o lugar onde o fogo que te consome não se apaga. Em breve você tomará posse da tua eternidade, do universo espiritual. Mas para onde você vai? Tem 2 caminhos: hóspedes do céu ou lago de fogo e enxofre. É isso que diz o capítulo 6 desse livro, O Universo da Salvação. Capítulo 7 é a ponte da chegada feliz. O pastor Jorge diz o seguinte, que o contato com Cristo, aceitar a Cristo, servi-lo, ser batizado, ter compromisso com Jesus, é a ponte para uma chegada feliz no universo espiritual. Ele diz o seguinte: o contato pessoal de Jesus com seus discípulos e com os crentes daqueles dias. Quanta coisa Jesus teria dito a eles que veio fortalecê-los na fé. O pastor Jorge está dizendo aqui no contexto da ressurreição de Jesus, quando ele já estava ressurreto, antes de subir ao céu. Ele teve contato com os seus discípulos. E quanta coisa maravilhosa Jesus disse para eles, que estava na eternidade, ao ponto desses homens entregarem as próprias vidas por Jesus. Jesus já estava em posse da eternidade, já estava em posse do universo da salvação. Aliás, ele é a própria eternidade, ele é o próprio universo da salvação. E ele abriu sua boca para contar o que havia do lado de lá. Mas, ainda assim, são poucos os que acertam com essa ponte. São poucos os que acertam com as palavras de Jesus, são poucos os que se acertam com Cristo. É por isso que Mateus 7,14 diz o seguinte: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O pastor Jorge está dizendo o seguinte: alguém já parou para ver quantos entram por essa porta? Haveria porventura 1%? Isso é para causar tremor na gente, temor. Será que só 1% da humanidade vai para o céu, os outros 99% vão para o inferno? Eu não sei. Acredito que nem o pastor deva saber aqui, porque ele está fazendo uma pergunta para nós. Alguém já se perguntou quantos entram por essa porta? Meu querido e minha querida, se a porta é estreita, nós deduzimos que a quantidade de gente que entra por ela é muito menor do que a quantidade de gente que entra pela outra porta do lago de fogo, que é larga. E vai chegar um momento em que essa porta vai se fechar, essa ponte será trancada. E as pessoas se aglomerarão à ponta dessa ponte, bem na porta. E elas dirão: Senhor, abre-nos a porta. Nós queremos entrar nas mansões celestiais, aí onde a paz, a alegria, onde as lágrimas serão enxugadas. Mas elas ouvirão o seguinte de Jesus, Mateus 22:12, a parte B, 25:12, aliás, a parte B. Em verdade vos digo que não vos conheço. A escuridão da noite se aproxima, quando a luz não brilhará mais, e ninguém mais achará a ponte da chegada feliz. Meu querido, que você encontre essa ponte hoje, agora, porque vai chegar um momento em que essa ponte será trancada, e as pessoas se aglomerarão para tentar entrar e não vão conseguir. Aqui no capítulo 7 do livro Universo da Salvação, o pastor conta a história de um menino que
sinceramente, honestamente, ele sentiu na sua alma o desespero de não saber se ele estava indo para o céu ou indo para o inferno. Um menino que teoricamente tem a vida toda pela frente, não é? Mas ao ouvir a pregação de que há céu e há inferno, e que há uma ponte para se chegar ao céu, ele entrou num desespero de alma tão grande que ele foi até seu pastor, isso aqui na cidade de Brasília. E esse menino chegou ao seu pastor: pastor, ore por mim, me ajude em oração, porque eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ir para o céu. E o desejo daquele menino foi tão comovente, acredito que tocou tão fortemente no coração de Deus, que enquanto ele orava com o seu pastor, esse menino viu uma caneta de ouro escrevendo o nome dele num livro. E imediatamente o pastor que estava orando por ele também viu uma caneta de ouro escrevendo o nome dele num livro. Os dois tiveram a mesma visão. E esse menino acessou a ponte que leva para a vida eterna. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu torço para que isso aconteça com você. Nós vamos orar no final desse episódio. E eu vou pedir para que isso aconteça contigo. Capítulo 8 é o preço da grande vitória. Alguém pagou um preço alto para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse universo maravilhoso da salvação. Um preço foi pago. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, a pergunta: como faço para alcançar a salvação? A pergunta que eu fiz no começo desse episódio: como alcançar a salvação? Ela já está sendo respondida, mas ela é mais pontualmente respondida nesse episódio. Foi pago um preço, Jesus pagou um preço. E o pastor Jorge fala o seguinte: o preço não foram as boas obras da própria humanidade, não tem nada de bom que nós possamos fazer para que esse preço pudesse ter sido pago. E nem sequer os sacrifícios, por mais horrendos que sejam, o preço foi um homem, e podemos chamá-lo de o homem singular e único que veio a este mundo, estabeleceu a salvação e mandou seguir em frente. Isso sim é fantástico, dramático e envolvente. Esse homem chama-se Jesus Cristo. Ele foi o preço da grande vitória. E depois de tê-lo pago, voltou para o seu lar de glória, mandando que os homens seguissem em frente. Depois que ele fez tudo, conferiu os encargos para os próprios homens. O pastor Jorge está dizendo o seguinte: ele foi para o céu e ele pagou o preço. Mas ele ensinou os seus discípulos a pagarem um preço também, para que a salvação chegue aos corações das pessoas que não têm a salvação. E ele ordena em Marcos 16, 15 e 16, dizendo o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele ordena aos seus discípulos para que vão ao mundo e preguem o evangelho a toda criatura, e que essas pessoas sejam seladas para o universo da salvação, e para que a salvação alcance essas pessoas. Nesse capítulo 8 do livro, o pastor Jorge também cita a parábola dos talentos, e ele diz o seguinte, que ele espera que o investimento que ele fez na terra tenha retorno. Ele espera que tenha retorno. Então, o talento, o tesouro que Deus está colocando na sua mão, você que conhece a Cristo, ele precisa ter rendimento. Como fazer esse tesouro render? Pregando o evangelho a toda criatura. E ele cita que os 3 para os quais Deus colocou os talentos, os 3 são chamados de servos, mas um desses servos resolveu enterrar o talento, resolveu enterrar o mistério, a revelação, a pregação do evangelho, e Deus se irou demais. E esse que era chamado de servo, estava salvo, existia no universo da salvação, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, se você é salvo, meu querido e minha querida, abra sua boca para que a pergunta que foi feita no começo desse episódio, como alcançar a salvação, seja respondida. A única maneira para alcançar a salvação é entender que Cristo pagou um preço
porque pelas minhas forças, pelo meu sacrifício só, eu não daria conta. Precisou que Deus pagasse um alto preço. Esse preço foi pago, Cristo pagou, e o meu nome foi escrito no livro da vida. Só assim eu alcanço a salvação. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti essa pessoa que está assistindo a esse episódio. Se essa pessoa ainda não conhece a Jesus Cristo, apresente, ó Deus, Jesus para ela. Que ela vá a uma igreja onde o evangelho genuíno, verdadeiro e puro é pregado, para que ela tenha um encontro com Cristo. E essa pessoa, meu Pai, que está assistindo, que já conhece Jesus, mas tem se calado, Pai, que haja um incômodo do céu, para que essa pessoa abra a sua boca, para que o evangelho tenha rendimento e que pessoas sejam salvas, e que a pergunta de como faço para alcançar a salvação seja respondida através da vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o próximo episódio, o último episódio, eu vou apresentar alguns benefícios, porque são muitos, benefícios de ser salvo, que também estão escritos nesse livro maravilhoso do Pastor Jorge, O Universo da Salvação. Então eu espero você no último episódio desse estudo falando sobre salvação, portadores da salvação. Eu espero você lá. Que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.